É o fim de uma era. O BCFF, um dos mais antigos fundos de fundos, parou de ser negociado na Bolsa. E se você investia nesse fundo imobiliário, você precisa ficar até o fim desse vídeo, porque eu vou te dizer o que vai acontecer daqui para frente, como que vão ficar as suas cotas e o mais importante, como que você, investidor, vai enviar o seu preço médio para o fundo imobiliário poder fazer o abatimento do imposto de renda. Então, vem comigo, fica até o final desse vídeo, aproveita e curte. E se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para poder não perder nada de informação. E se você ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Peçanha e nesse canal eu ajudo pessoas da vida real a se tornarem investidores e conquistarem a sua independência financeira, mesmo começando com pouco. Vem comigo! O BCFF11, queridinho de muitos, chegou ao fim. Mas por que isso está acontecendo? O BCFF11 ele é um dos fundos de fundos mais antigos do mercado. Recentemente, ele enfrentou alguns desafios, como redução no valor das suas cotas, diminuição dos rendimentos distribuídos e agora ele está passando por uma fusão com o fundo BTHF11. A fusão entre esses dois fundos é justamente para fortalecer a posição do BCFF11, mas também para poder melhorar o portfólio e a organização da estrutura de gestão. Essa fusão foi anunciada pelo BTG Pactual e aprovada pelos cotistas. Então, ao final da fusão, todos que eram cotistas do BCFF11 passarão a ser cotistas do BTHF11. Mas o que é o BTHF11 e por que dessa fusão? Bom, os dois fundos são geridos e administrados pelo BTG Pactual. Só que o BCFF11 ele é um fundo de fundos, ou seja, necessariamente ele só pode comprar cotas de outros fundos. Isso quer dizer que a maior parte do seu patrimônio está em cotas de outros fundos. Já o BTHF11 ele não é um FOF. Ele é um hedge fund, ou seja, ele é conhecido como um fundo multi-estratégia. Isso quer dizer que ele não precisa ficar preso a comprar somente cotas de outros fundos. Ele pode comprar cotas de outros fundos, ele pode comprar papel de dívida, ele pode investir em imóveis físicos, ou seja, comprar um imóvel, e ele pode também comprar ações. Ah, Cláudia, então ele pode comprar qualquer ação? Se ele quiser, ele pode ir lá e comprar uma ação da Petrobras? Não. Ele pode sim comprar ações, mas somente ações que sejam lastreadas no fundo imobiliário. Ele pode comprar ação de shopping, de construtoras, entre outras. Esse tipo de fundo permite ao gestor maior flexibilidade para poder montar o portfólio e deixa também a carteira do fundo muito mais diversificada. E aí você pode estar se perguntando, caramba, e como é que ficam as minhas cotas? Eu não vou mais receber dividendo? Então, o BCFF11 pagou os dividendos de outubro normalmente, que foram os 7 centavos. E agora que essa fusão está na reta final, você, investidor, precisa prestar atenção a alguns detalhes para não ter dor de cabeça. Vamos dar uma olhada no fato relevante que o BCFF11 publicou no dia 14 de outubro? Aqui nesse fato relevante, o que interessa a gente é essa parte que ele fala exatamente qual que é a equação que você vai usar para poder descobrir quantas cotas você vai receber do BTHF11 em relação às suas do BCFF11. Né? Então, aqui diz que conforme aprovado na Assembleia de Cotistas do BCFF11 e do BTHF11, a quantidade de cotas a serem subscritas pelo BCFF11 seguirá a relação de trocas pelo critério patrimonial, de modo que, ao final do evento, os cotistas do BCFF11 receberão cotas do BTHF11 que serão como resultado dessa equação. Ou seja, você vai pegar a quantidade de cotas que você tem do BCFF11, multiplicar por 0,80, que é o que ele está dizendo ali que é a razão de troca, e aí você vai descobrir quantas cotas do BTHF11 você vai receber. Então, usando a nossa calculadora aqui, você vai ver
que se você tiver 100 cotas do BCFF11 e multiplicar isso daqui pela nossa razão de troca, qual que é a razão de troca? 0,80. Você, na verdade, vai receber 80 cotas do BTHF11. Tá? E por que isso? Porque o BTHF11, nessa fusão, ele está considerando o valor de cota de R$ 10,13. E já o BCFF11, ele não está considerando o último valor negociado na bolsa, que foi de R$ 7,35. Ele está considerando o valor de R$ 8,81. Isso é, o BTHF11 está comprando as suas cotas do BCFF11 e ele está te pagando com outras cotas do próprio fundo. Então, continuando aqui, logo depois disso daqui ele diz, né, que o dia 18 de outubro foi o último dia em que o fundo BCFF11 foi negociado na Bolsa de Valores. E que a partir do dia 21 de outubro, que foi a data de suspensão, ninguém mais pôde negociar esse fundo. E aqui vem a parte importante. Os cotistas deverão informar a administradora, que é o BTG Pactual, conforme abaixo descrito, no período compreendido entre 19 de outubro de 2024 e 12 de novembro de 2024, seus respectivos custos médios da aquisição de suas cotas do BCFF11. O que está querendo dizer essa parte do texto? Está dizendo que vocês vão ter que entrar no site do BTG Pactual Investidor e informar o seu custo médio das ações que você tem do BCFF11. Para quê? Para que o BTG Pactual, que é o administrador e o gestor desses dois fundos, possa fazer a dedução, possa fazer todo o acerto com a declaração do imposto de renda. Então, voltando aqui para o computador, você pode ver que esse daqui é o site do portal do investidor do BTG Pactual, tá? Então é aqui que você vai entrar. Se você já tiver conta, é só colocar o seu CPF e a sua senha e acessar. Se você não tiver conta, você tem que clicar em primeiro acesso e criar a sua conta. Daí, depois que você criar a sua conta, você vai entrar aqui e vai simplesmente informar o seu preço médio. Ah, Cláudia, mas como que eu calculo meu preço médio? Na área de investidor do B3, da B3, você consegue ver tudo que você tem de investimento em todas as corretoras. Tudo junto, de uma só vez. E aqui, se você digitar o seu CPF e depois digitar a sua senha, logar normalmente, você pode tirar um extrato, filtrar só pelo BCFF11 e daí você vai ver todas as compras e vendas que você fez. A venda não interessa, mas as compras sim. Você vai pegar todas as compras, os valores de compras, somar todos esses valores e dividir pela quantidade de cotas que você tem. Daí você vai ter o seu preço médio. E é exatamente isso que você vai informar para o administrador, que é o BTG Pactual. Continuando aqui no fato relevante, lá embaixo, vocês podem ver uma tabelinha que mostra as datas de tudo relacionado a essa fusão. O último dia de negociação do BCFF11, prazo para envio do custo médio pelo portal do investidor, que é do dia 19 até o dia 12 de novembro, não percam essa data. Entrega do ativo do BTHF11, que é no dia 13 de novembro. E principalmente aqui embaixo, vocês conseguem ver também, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor. Aqui embaixo vocês conseguem ver também essa razão, exatamente esse valor que eu te falei. O BCFF11, ele vai passar a custar R$ 8,81, ou seja, esse é o valor do qual vocês vão vender as suas cotas. E o BTHF11, ele vai começar valendo R$ 10,13 por cota. Então, o que você, investidor do BCFF11, tem que prestar atenção é que você tem que enviar o seu custo médio para o BTG Pactual, pelo portal de investidores. Por quê? Porque se você não enviar o seu custo médio,
O gestor do fundo, que é o BTG Pactual, ele vai entender que o seu custo médio é zero. E isso quer dizer que quando for fazer a dedução do imposto de renda, você vai ter que pagar muito mais do que realmente deveria. Então, presta atenção, não perde essas datas, faz esse informativo ao BTG Pactual e seja feliz com os seus fundos do BTHF11.